Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de geometria plana e nessa aula aqui pessoal vamos estudar algumas relações métricas na circunferência, tá? Essas relações métricas pessoal são muito importantes aí dentro do estudo da geometria, principalmente para você que está estudando aí geometria plana, beleza? Espero que essa aula seja bastante útil para você aí nos seus estudos, beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então, pessoal, no estudo da circunferência, vamos ver agora algumas relações métricas na circunferência, beleza? Pessoal, essas relações métricas eu irei abordar utilizando algumas propriedades, tudo bem? Vamos ver a primeira aqui, ó. Olha só, a primeira propriedade diz o seguinte, propriedade da tangente. Então, nós podemos pensar nesse título aqui para essa propriedade. Olha o que diz. Toda tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Ferreto, como assim, como assim? Olha só, nós temos aqui uma circunferência. Se eu traçar, por exemplo, uma reta tangente. Olha só, nós temos aqui uma reta tangente. Isso porque essa reta está tocando a circunferência em apenas um único ponto P. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos imaginar mais ou menos aqui assim, ó, o centro dessa circunferência. Se eu pegar, por exemplo, agora o raio e esticar o raio ali no ponto de tangência, então nós temos aqui o raio da circunferência, você pode ter certeza que essa reta tangente e o raio aqui, ó, eles são perpendiculares entre si, ou seja, o ângulo formado aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Beleza? Desce comigo aqui, ó, e vamos fazer esse exemplo aqui que aborda a propriedade que nós acabamos de ver. Olha o que diz aqui, ó. As circunferências da figura abaixo são tangentes entre si e tangentes à reta R nos pontos A e B. Então, nós temos aqui ó, duas circunferências tangentes externamente, tudo bem? E essas duas circunferências elas são tangentes a essa reta R, que está aqui assim. Ou seja, são tangentes no ponto A, que está aqui, e no ponto B, que está aqui. Tudo bem? Continuando, diz o seguinte, ó. Se os raios medem 8 centímetros e 2 centímetros, determine a medida do segmento AB. Então, pessoal, olha só. A pergunta aqui, ó, é o comprimento desse segmento AB. Eu vou chamar esse comprimento aqui ó, de comprimento X. Tudo bem? Foi dito que os raios, eles medem aqui ó, 8 e 2. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, aqui nós temos o centro da circunferência maior. E aqui está o centro da circunferência menor. Se nós unirmos esses dois centros aqui, olha só, aqui assim nós temos o raio da circunferência maior, como diz ali, vale 8. E aqui está o raio da circunferência menor, que foi dito de 2 centímetros ao seu comprimento. Tudo bem? Agora, pensa o seguinte, ó. Se o raio da circunferência menor é 2, você concorda comigo que esse comprimento aqui, ó, ele também vale 2? Concorda comigo? Beleza? Agora, imagina o seguinte, ó. Por esse ponto aqui, ó, vamos traçar uma reta paralela, ó, paralela a essa reta R existente aqui. O que acontece? Ó? Pensa o seguinte, se nós temos aqui ó, esse comprimento valendo 2, e olha só, pessoal, o raio eu coloquei formando 90 graus aqui, ó, tá? No ponto de tangência, como a gente viu a propriedade. Da mesma forma, se eu trouxer, por exemplo, o raio aqui no ponto de tangência, novamente nós teremos aqui o ângulo de 90 graus, que é a propriedade que nós acabamos de ver. Não é verdade? Então, se esse comprimento aqui mede 2, esse comprimento aqui, ó, ele também mede 2. Concorda comigo? Agora, pense o seguinte. Se o raio da circunferência maior aqui, ó, ele mede 8, e nós temos 2 nesse comprimento aqui embaixo, você concorda comigo que esse comprimento que está aqui em cima, ele mede 6? Então, nós vamos ter 6 aqui. Claro que se essa reta aqui, ó, ela é paralela à reta R, e aqui nós temos 90 graus,
aqui nós também teremos um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Aí o que acontece? Nós temos um triângulo aqui, ó, sendo formado, e esse triângulo aqui, pessoal, você pode ter certeza que ele é um triângulo retângulo, beleza? E esse cateto que nós temos aqui embaixo, ele é exatamente o mesmo comprimento do x que nós queremos descobrir nessa questão, tudo bem? Então, nós temos mais ou menos essa situação aqui, ó, 90 graus, aqui nós temos o x, esse cateto aqui, ó, ele mede 6, tudo bem? E a hipotenusa aqui, ó, mede 8 mais 2, ou seja, a hipotenusa aqui mede 10 centímetros, beleza? Então, nós podemos aqui aplicar um teorema de Pitágoras, que ficará assim, ó, 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, é igual a 6 ao quadrado mais o x ao quadrado. Pessoal, desenvolvendo a conta aqui, ó, nós vamos ter o x ao quadrado sendo igual. 10 ao quadrado, nós temos o 100. 6 ao quadrado, isso aqui dá 36. Passa o 36 lá para o lado esquerdo, nós vamos ficar com menos o 36. Ou seja, o x ao quadrado é igual a 100 menos 36. Isso aqui é 64. Então, o x será a raiz quadrada de 64. Vamos ficar apenas com a raiz positiva, tá? Já que é comprimento. Então, x igual a raiz de 64, 8 centímetros, que era a pergunta da questão. Ok? Beleza, pessoal? Essa, então, foi a primeira propriedade, tá? E fizemos um exercício aí que era fundamental o conhecimento dessa propriedade para que a gente conseguisse chegar na resposta. Beleza? Pessoal, vamos agora à segunda propriedade das relações métricas. Vem comigo aqui. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos à segunda propriedade que diz o seguinte. Olha só. Propriedade da secante. Olha o que diz. Diz assim, ó. Um segmento de reta que une o centro e o ponto médio de uma corda é perpendicular a essa corda. Feito, como é que funciona essa propriedade? Bom, em primeiro lugar, pessoal, vamos imaginar aqui uma reta secante, tudo bem? Essa reta secante tem aqui na parte interna da circunferência a corda que está se referindo aqui, ó, essa propriedade. Tudo bem? Agora, olha só, um segmento de reta que une o centro ao ponto médio de uma corda. Então, vamos pegar o seguinte, ó, vamos ter mais ou menos aqui assim, ó, o centro da circunferência e vamos imaginar aqui assim, ó, o ponto médio dessa corda. Tudo bem? Se nós pegarmos, por exemplo, o raio e unir aqui, ó, com o ponto médio dessa corda, o que irá acontecer? Ó? Irá dizer o seguinte, ó, que esse raio aqui, ó, ele é perpendicular a essa corda. Ou seja, se nós puxarmos o raio aqui, ó, no ponto médio da corda, o ângulo formado aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Pessoal, você pode pensar essa propriedade de uma outra perspectiva também. Preste atenção, olha só. Se nós pegarmos o raio, tá, e colocarmos ele perpendicularmente ali na corda, ou seja, formando o ângulo de 90 graus, você pode ter certeza que essa corda aí ficará dividida em dois segmentos que possuem o mesmo comprimento, como você está vendo ali. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Agora desce comigo aqui, ó, e vamos fazer um exemplo em relação a essa propriedade aí. Olha o que diz aqui, ó. Em uma circunferência de 13 centímetros de raio, uma corda de 24 centímetros, tá? A corda tem 24 centímetros e a circunferência tem 13 centímetros de raio. Então, uma corda de 24 centímetros de comprimento está a que distância do centro dessa circunferência? Olha só, vamos imaginar aqui, ó, uma corda. Tudo bem? Mais ou menos aqui assim, ó. Nós vamos ter aqui assim, ó, o centro da circunferência. A pergunta é a seguinte, ó, a corda está a que distância do centro da circunferência? Então, a pergunta aqui, ó, é esse comprimento aqui assim, ó, quanto é que mede o x? Pessoal, distância
de reta, ou seja, segmento de reta também, a um ponto, você sempre considera formando 90 graus. Tudo bem? A gente não pode fazer distância de uma reta a um ponto assim, ó. Essa aqui é a distância. Não. A distância é sempre a menor em relação ao ponto. Tudo bem? Então, olha só. O que acontece? Nós trouxemos aqui, ó, o raio, tá? A gente pode pensar que o raio continua para cá, ó. Tudo bem? Vai até ali. Trouxemos o raio aqui, ó, perpendicularmente em relação à corda. O que acontece? Acontece que essa corda, então, ficou dividida em dois segmentos de mesmo comprimento. Isso porque o ângulo formado aqui, ó, é de 90 graus. Tudo bem? Como a corda possui um comprimento aqui, ó, de 24 centímetros, o que acontece? Nós ficamos, então, com 12 centímetros para o lado esquerdo e os outros 12 centímetros para o lado direito. Tudo bem? Agora, olha só. Uma informação que a gente não abordou aqui ainda foi o raio da circunferência. Foi dito que o raio aqui, ó, mede 13 centímetros. Pessoal, olha só onde é que você pode colocar o raio. O raio é a distância do centro até a borda da circunferência. Então, isso aqui é raio, ó, e esse comprimento foi dito que mede 13. Então, pessoal, olhe bem e repare que nós temos aqui um triângulo. E esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Então, nós podemos simplesmente montar aqui o Teorema de Pitágoras da seguinte maneira. Olha só, a hipotenusa é 13, ou seja, 13 ao quadrado. Isso aqui é igual a 12 ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto, que é o x elevado ao quadrado. Tudo bem? Aqui nós vamos ter, ó, 169. É igual a 12 ao quadrado, 144, mais o x ao quadrado. Pessoal, vamos passar esse 144 lá para o lado esquerdo, ele passa trocando o sinal negativo. Então, nós vamos ter aqui o x ao quadrado, é igual a 169 menos o 144, nós vamos ficar aqui com 25. E o x, então, será a raiz quadrada de 25. Vamos pegar apenas a raiz positiva. Nós temos resultado 5 centímetros, beleza? Então, o x vale 5 centímetros, ou seja, a distância da corda até o centro, essa distância aqui mede 5 centímetros, ok? Pessoal, bem clássico esse exercício aí que aborda essa propriedade. Pessoal, é fundamental que você perceba ali que a distância da reta até o centro, essa distância aí, ó, sempre irá formar um ângulo de 90 graus. Distância entre reta e ponto, pessoal, você vai unir a reta e o ponto ali, ó, formando sempre 90 graus, como está aparecendo ali. E a propriedade diz que quando nós tivermos 90 graus ali, a corda ficará dividida ali em dois segmentos de mesmo comprimento, tá? E outra coisa, pessoal, olha só, coloque o raio ali esticando naquele cantinho para formar um triângulo retângulo e resolver pelo Teorema de Pitágoras. Beleza? Pessoal, vamos ver mais uma propriedade sobre relações métricas. Vem comigo aqui. Desce comigo aqui, ó, e vamos à terceira propriedade. Olha só o que diz. Diz o seguinte, ó, segmentos tangentes. Olha só, se de um ponto P conduzirmos os segmentos PA e PB, ambos tangentes a uma circunferência, com A e B na circunferência, então temos PA equivalente a PB. Ferreto explica aí como é que é essa história. Olha só, começa assim, ó. Se de um ponto P, vamos colocar aqui assim, ó, um ponto P, ok? Conduzirmos os segmentos PA e PB, ambos tangentes a uma circunferência. Então, vamos conduzir aqui, ó, dois segmentos tangentes, um por baixo e aqui outro por cima, tudo bem? PA e PB, ambos tangentes, olha só, com A e B na circunferência. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui assim, ó, o ponto A, e vamos colocar aqui o ponto de tangência, o ponto B. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, dois segmentos, um segmento PA e o outro segmento PB. Aqui é B, tá, pessoal? Um B aqui embaixo, ó.
Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, esses dois segmentos sendo congruentes, tá? Ou seja, de mesmo comprimento. Então, essa aí é a propriedade. E podemos dizer, então, que o comprimento que vai de P até A, esse comprimento aí, ó, é o mesmo que o comprimento que vai de P até B. Ok? Então, pessoal, em relação a uma circunferência, nós sempre podemos colocar um ponto P externo e traçarmos a partir desse ponto P duas retas tangentes à circunferência. Pessoal, esses dois segmentos formados aí que são tangentes à circunferência, de acordo com a propriedade, esses dois segmentos possuem o mesmo comprimento. Beleza? Vem comigo aqui. Então, vem comigo aqui, ó, e vamos fazer um exemplo que aborda essa propriedade. Olha só, na figura abaixo, PA é igual a 12 centímetros. Vamos lá, pessoal, a distância desse P aqui, ó, até esse A aqui, essa distância, 12 centímetros. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui um pontilhado e um pontilhado aqui também. E está sendo dito, então, que essa distância aqui, ó, esse comprimento que vai daqui, ó, até aqui, esse comprimento mede 12 centímetros, ok? Como nós temos aqui um ponto P externo, desse ponto P externo nós estamos traçando aqui, ó, duas retas tangentes. Então, ó, a distância do P até esse B aqui, ó, de acordo com a propriedade, essa distância aí, ela também vale 12 centímetros. Vamos colocar aqui, ó, também vale 12 centímetros, beleza? Agora, olha o que diz aqui, ó. Determine o perímetro do triângulo PDE. Pessoal, o triângulo PDE está aqui, ó. PDE. Então, ele quer saber aqui, ó, o comprimento do perímetro, ou seja, a soma de todos os lados desse triângulo que está aí. Tudo bem? Agora, olha só, pessoal, repare nesse ponto D que está aqui, ó. O que acontece, ó? Desse ponto D, nós estamos traçando aqui uma tangente pelo lado direito e uma tangente por cima da circunferência. O que acontece? Acontece, então, que esse comprimento aqui, ó, que vai desse ponto D até o ponto A, acaba sendo o mesmo comprimento que vai do ponto D até esse ponto que está aqui, ó. Beleza? Ou seja, se eu disser que esse comprimento aqui, ó, ele mede A, você pode ter certeza que esse comprimento que está aqui, ele também mede A, de acordo com a propriedade que nós acabamos de ver. Beleza? Olha só, agora o mesmo raciocínio. Se eu tenho aqui, ó, ponto B é um ponto tangente e o E aqui, ó, é um ponto externo à circunferência. Então, esse comprimento aqui, você concorda que é o mesmo que esse comprimento que está aqui? Ou seja, se eu disser que esse comprimento é um certo comprimento B, esse comprimento aqui, ó, também ele mede B. Beleza? Agora, pessoal, olha só. Se o comprimento total aqui, ó, de P até A, né, ele mede 12 centímetros, e esse comprimento aqui ele mede A, quanto é que mede a distância de P até D, ou seja, esse pedaço aqui, ó? É o todo, que é o 12, menos o A, que está aqui. Então, aqui nós vamos ter, ó, o 12 menos o A. Concorda comigo? Agora, a mesma ideia aqui embaixo. Ó. Se esse comprimento aqui, ó, ele mede 12 centímetros, e nós temos esse comprimento aqui, ó, medindo um certo valor B, então nós podemos ter certeza que esse comprimento que está aqui será o 12, que é o todo, menos essa parte, que é o B. Ou seja, 12 menos o B. Tudo bem? Agora, pessoal, nós queremos saber o perímetro desse triângulo que está aqui. Pessoal, na geometria, perímetro nós representamos por 2P, onde o P representa o semiperímetro, que nada mais é do que a metade do perímetro. Por isso que 2 vezes o semiperímetro é o perímetro inteiro da figura. Tudo bem? Então, o perímetro aqui, ó, eu vou representar aqui por P maiúsculo, mas o correto é 2P e o P minúsculo, tá? O perímetro é a soma aqui de todos os lados, né? Ou seja, 12 menos o A, vamos colocar aqui, ó, 12 menos o A, somado com esse lado aqui, ó, que é o A mais o B, somado com o A mais o B, e por último, somado com esse lado aqui de baixo, ou seja, 12 menos o B, somado então com 12 menos o B. Então, esse perímetro aí, pessoal,
olha como é que vai ficar. Ó. Nós temos aqui ó, menos A com mais A, cancela, né? Nós temos aqui ó, menos B com mais B, cancela também. Então, o perímetro será 12 mais o 12, ou seja, o perímetro será 24 centímetros. Ok? Beleza, pessoal? Vamos agora à quarta e última propriedade que diz respeito às relações métricas em uma circunferência. Beleza? Vem comigo aqui. Então, olha só o que diz. Ó. Se um quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência, pessoal, olha, um quadrilátero, tá? Está dizendo que ele é circunscrito a uma circunferência e continua dizendo o seguinte, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Pessoal, como é que funciona essa propriedade aí? O que nós temos aqui ó, é um quadrilátero por fora da circunferência, mas não é simplesmente por fora. Reparem que todos os seus lados aqui ó, estão tangenciando a circunferência, ou seja, esse quadrilátero ele é circunscrito à circunferência. Tudo bem? O que acontece? Se eu disser que esse comprimento aqui mede A, esse lado mede A, se esse lado aqui ó, mede B, esse lado aqui mede C e esse lado aqui mede D, o que diz a propriedade mesmo? Olha só, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Ou seja, se nós tivermos um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados opostos deve ser igual, ou seja, o A somado com o B, vamos colocar aqui, ó, o lado A somado com o B acaba sendo exatamente igual ao lado C somado com o lado D. Tá? Então, C mais o D. Ok? Pessoal, essa propriedade ela também é uma condição necessária para que nós possamos colocar uma circunferência inscrita nesse quadrilátero. Por exemplo, assim, ó, olha só, imagine ali um retângulo. Note que nós não podemos colocar uma circunferência inscrita, no caso, no retângulo, de tal forma que os quatro lados do retângulo estejam tangenciando a circunferência. Por que isso? Porque a soma dos lados opostos do retângulo não é igual. Ok? Então, essa é uma condição, ou seja, a soma dos lados opostos ser igual em um quadrilátero, é uma condição para que nós possamos colocar uma circunferência inscrita nesse quadrilátero aí. Beleza? Pessoal, vamos fazer a saideira, tá? Uma questão que envolve essa propriedade que nós acabamos de ver. Beleza? Vem comigo aqui. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos ver esse exemplo. Olha só. Determine o perímetro, olha só, a pergunta é o perímetro do quadrilátero abaixo. Nós temos aqui um quadrilátero. Reparem que os quatro lados do quadrilátero eles estão tangenciando a circunferência, ou seja, nós temos aqui um quadrilátero circunscrito a essa circunferência. Bom, se você identificar uma questão que aconteça isso, pessoal, lembre dessa propriedade. Então, nós vamos ter aqui ó, que a soma dos lados opostos deve ser igual. Então, olha só, esse 3x somado com o 2x, nós vamos ter aqui, ó, 3x mais 2x. Essa soma deve ser igual a x mais 1, somado com o 3x mais 1. Resolvendo essa equação, nós vamos ter o seguinte, ó, 3x mais 2x, nós vamos ter aqui o 5x, e do outro lado, ó, o x mais 3x, vamos ficar com 4x, e 1 mais 1 nós vamos ter aqui o 2. Vamos passar esse 4x lá para o lado esquerdo, ele passa subtraindo, nós vamos ter então 5x menos o 4x, nós ficaríamos com o x. E o x então é exatamente igual a 2. Pessoal, se o x mede 2, quanto é que mede cada um dos lados aqui desse quadrilátero? Olha só, aqui vale x mais 1, ou seja, 2 mais 1, nós temos esse lado medindo 3, tudo bem? Esse outro lado aqui, ó, vale 3x, ou seja, 3 vezes 2, esse lado mede 6. Esse aqui, ó, 3x mais 1, ou seja, 3 vezes 2 é 6. 6 mais 1, nós vamos ter aqui o 7. E esse lado aqui mede 2x, ou seja, 2 vezes 2,
comprimento 4. Então, somando os lados aqui, ó, nós vamos ter que o perímetro, lembra que perímetro a gente representa por 2π, o perímetro será 3 mais 4 dá 7, 7 mais 7 dá 14, 14 mais 6, 20 centímetros. Então, está aqui o perímetro desse quadrilátero. Beleza? Então, pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa aí para os seus estudos de geometria. Beleza? Pessoal, bons estudos, sucesso e até a próxima aula.